econômica e política social, a gente primeiro precisa entender sobre a herança que a gente pegou no Brasil na década de 64, dos anos de 64 da ditadura militar. Que as políticas econômicas de 64 hoje são os grandes reflexos da política social que nós vivemos hoje, principalmente da questão da extrema pobreza e do mercado econômico. A Constituição de 88 garante hoje a todos os cidadãos a questão da seguridade social, que envolve saúde, assistência social e proteção social. E aí já nos remete sobre a questão hoje de assistência social, proteção social e defesa social, que são os principais pilares hoje dos programas sociais no Brasil. Depois, logo disso, nós tivemos o Plano Cruzado 1 e o Plano Cruzado 2 dos governos de Fernando Collor de Mello. O Plano Cruzado 1 foi um dos principais planos onde a gente começou a vender matéria-prima para o exterior, onde a gente desnacionalizou a indústria nacional, ou seja, quebrando assim a economia e tendo uma forte influência sobre o agravo social no Brasil. Logo em seguida, com o Plano Cruzado 2, nós começamos a desnacionalizar as nossas indústrias, assim abrindo o nosso mercado para o capital estrangeiro. Com a vinda do Plano Real, nós fizemos uma ancoragem da nossa moeda. E com a ancoragem da nossa moeda, nós conseguimos uma estabilidade nacional, mas era preciso, sim, estabilizar a economia e, principalmente, aumentar os programas sociais. Assim, no governo Fernando Henrique Cardoso, nós criamos o programa social como uma comunidade solidária, que foi um dos principais programas que deram origem a outros programas sociais, como o Bolsa Família. Inicia trazendo um aparato histórico sobre as políticas sociais e as políticas econômicas nos anos 90. Ele traz que ambas, principalmente a política social, ela tinha uma forma de compensação pelos acontecimentos da década de 60 durante o regime militar. Um marco muito importante nessa época também foi a Constituição de 88, que garantiu um reconhecimento da dívida social e trazia um olhar mais profundo para as garantias básicas do cidadão e caracterizava também a questão do sistema de proteção social, que o Estado começa a assumir como um órgão regulador da economia, trazendo redistribuição de riquezas e se coloca também como provedor dos serviços para que as pessoas que estivessem à margem da sociedade tivessem fácil acesso a esses serviços que eram produzidos pelos estados. A gente teve também, durante esse período, a implementação do Plano Real, que veio como uma forma de tirar o país dessa situação econômica um pouco mais delicada, o que não surtiu muito efeito, pois uma das práticas que eles utilizavam nesse período foi a retirada de fundos da OSS, que é um fundo que tem como intuito garantir essas políticas sociais na área da saúde, na área da seguridade social, e com o déficit desse fundo trouxe problemas que às vezes acompanham a gente até hoje. Trouxe uma sobrecarga da captação de recursos pelos municípios, o Estado meio que se desobrigou da função de recolher fundos para investir nas políticas sociais, ficou mais a cargo dos municípios e do Estado, e isso gerou para frente um querer de descentralização. Vamos falar um pouco sobre a mobilidade social e a desigualdade social. No caso, a questão da mobilidade social ela é dividida em duas partes. A mobilidade estrutural e a mobilidade circular. A mobilidade estrutural é quando há um crescimento econômico que abre oportunidades de novos empregos e uma oportunidade de novos salários com gratificação melhores. E a estrutura e a mobilidade circular, ela fala um pouco sobre a questão, resumidamente, fala sobre a questão de quando há um período economicamente inferior, onde não há um crescimento, e o que acontece é que não há novas oportunidades de emprego. Por exemplo, só há substituição por invalidez, por morte. Social até 1980, mas ela não foi capaz de vencer a desigualdade e as diferenças herdadas da escravidão. Na década de 90, com as reformas econômicas liberais, houve um aumento da quantidade de emprego, mas houve a precarização do trabalho. Bom, o índice que retrata bem a desigualdade social é o índice Gini, que ele varia de 0 a 1, e quanto mais perto de 1, maior é a desigualdade social existente no país.
E de 1977 a 1999, o índice Gini ele variou de 0,58 a 0,64, sendo que de 1995 adiante ele permaneceu em 0,60. Sobre a renda do Brasil na década de 90, a gente pode falar que a política daquela época se caracterizava como uma política macroeconômica, devido a 3 fatores influenciadores. O primeiro deles é a abertura comercial, ou seja, as empresas estavam vendo a oportunidade de alavancar seus negócios de acordo com a situação econômica da época. O segundo fator foi a desregulamentação financeira, ou seja, as leis em relação à economia perderam seu valor devido às grandes taxas da época. E por fim, a valorização cambial, que foi o aumento significativo do dólar. O PIB daquela época cresceu 2,5% ao ano, que foi um fator que surpreendeu a grande maioria dos brasileiros, sendo que o fator mais perto foi em 1986, com a taxa de 1,7%. Essa política, então, da época se caracterizou como um desencadeamento industrial. Como assim um desencadeamento industrial? Foi quando as indústrias viram que elas tinham que abandonar a sua política como empresa e tentar criar novas estratégias, levando em consideração a crise financeira da época. Nessa época, o setor de serviços se expandiu durante o ano com uma taxa de 2,70% ao ano, diferente do setor de indústria, que a taxa de crescimento dele foi de 0,69% ao ano. No cenário econômico da época, a taxa de ocupação industrial sofre vários decréscimos, principalmente a ocupação industrial, assim aumentando os níveis de desemprego desta área. Isso se deu principalmente devido aos avanços tecnológicos que surgiram nesta época, nos anos 90. Em contrapartida, vemos que o setor de serviços tem aumentado seus índices, porque devido à migração do pessoal das indústrias para o setor de serviços, que é o comércio, os empregados domésticos, entre outros. Porém, os índices de desemprego só aumentaram. Em 1999, o número de pessoas desocupadas ultrapassaram o percentual de pessoas ocupadas. Este fato obrigou as pessoas a aceitarem posto de trabalho sem quer que tivesse a carteira assinada, se sujeitando a qualquer forma de trabalho. Portanto, as políticas macroeconômicas agravou a situação da ocupação e de renda do Brasil. E para fechar, restando apenas a frase: não somos um país pobre, mas um país de muitos pobres. A outra abordagem é sobre a pobreza, que, discutida ao longo das décadas, ela é tida inicialmente como um problema de cunho particular, associada ao crescimento geográfico. Mas com o advento do capitalismo, ela saiu dessa vertente e passou a ser vista como um problema de caráter estrutural da sociedade. Nas décadas de 50 e 60, a marginalidade ela é interpretada em três vertentes. A marxista, que é em virtude da transição demográfica, da industrialização e produto da evolução do capitalismo. A outra vertente é a católica e cultural. A caracterização da pobreza ela é feita através de elementos multidimensionais. E porque a pobreza ela é função da sociedade e mesmo entre os pobres existem diferentes graus de pobreza que são determinados pela renda de acordo com a capacidade que o indivíduo tem de ter acesso à saúde, à educação e também determinado por sexo e idade. Com isso, as opções de definição e tratamento da pobreza são complexas e polêmicas, baseando-se na renda como elemento definidor, de forma exógena ou endógena. Em grande média, os estudos sobre a pobreza no Brasil se limitam a disseminá-la, não abordando as causas estruturais. Em tempos passados, essas análises apontavam que a industrialização seria uma saída, porém, hoje vemos que não foi muito bem assim que aconteceu, com a estrutura econômica. E o Brasil, apesar do grande desenvolvimento industrial no pós-guerra, ele não conseguiu
conseguiu erradicar a miséria. Isso se estende na década de 80 e 90. A pobreza aqui no Brasil ela não existe por falta de recursos, sim pela má distribuição do recurso, né? O grau de pobreza ele só foi um pouco reduzido no plano cruzado e no plano real. No plano real ele foi ainda menos intenso do que no plano cruzado. Segundo os estudos, o Brasil já gasta o suficiente com o social para que já daria de erradicar a pobreza. O problema sempre é a má distribuição dele. Quanto à eficácia dos gastos, a gente percebe o quê? Que os aposentados que recebem mais são os mais ricos, né? O seguro também, são os mais ricos também. E em relação também à educação, os mais pobres tinham mais privilégios até o ensino fundamental. E os impactos dos programas previdenciais e assistenciais, eles são positivos e foram mais bem notados ainda depois da Constituição de 88, em relação ao combate dessas desigualdades sociais.